Voltamos. Muitas vezes os termos nacionalidade e cidadania são utilizados como sinônimos. Porém, existem diferenças entre eles. Você saberia dizer quais são? Entenda na reportagem. Marcela se envolveu cedo com questões de cidadania. A minha mãe foi para os Estados Unidos quando eu ainda era muito criança e eu tentei por diversas vezes o visto americano. Foram 7 pedidos negados. Então, depois que ela casou-se nos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão que a única forma de eu conseguir vê-la seria através dela fazer uma aplicação para que eu tivesse a possibilidade de ir por meio de um green card ou de uma cidadania americana. Ao obter o green card, Marcela passou a ter alguns direitos e também deveres, como os americanos. Hoje, enquanto uma cidadã americana em vias de processo, eu tenho o direito de trabalhar legalmente como qualquer cidadão americano. Eu tenho os benefícios de um desconto nas universidades americanas, porque os cidadãos americanos têm um valor menor, ele paga um valor menor quando ingressam em faculdades. Eu tenho o benefício que ninguém tira, que é a cultura da gente, é o aprendizado cultural. Marcela exerce direitos de cidadã, mas não tem a nacionalidade americana. Esta professora explica a diferença entre cidadania e nacionalidade. A cidadania é exercício de direitos e deveres. A cidadania pressupõe uma nacionalidade. Então, o correto não é falar fulano tem dupla cidadania. O correto é falar fulano tem dupla nacionalidade. A nacionalidade tem 2 categorias. A primária, que é estabelecida pelo Estado na hora do nascimento, e a secundária, que se adquire por vontade própria. Esta pode ser solicitada por estrangeiros e pelos apátridas, aqueles que não têm pátria alguma. Mara está há 20 anos na Europa. Escolheu se naturalizar italiana. Como eu tinha contrato de trabalho, eu poderia decidir de fazer por tempo de residência de trabalho ou por matrimônio. Eu decidi fazer por matrimônio, que era mais rápido. Levou 1 ano, não tive problema nenhum. Levei os documentos necessários, não teve burocracia, foi muito rápido. E decidi fazer por quê? Me facilitava. Eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso viajar pelos países da Europa, só usando a identidade, eu tenho direito a cursos que a prefeitura oferece, tenho direito a tudo aquelas coisas que os italianos têm direito. As manchetes têm mostrado que os pedidos feitos por estrangeiros ao redor do mundo têm sido cada vez mais constantes, principalmente por refugiados. Segundo dados divulgados pelo Eurostat, o escritório de estatística da União Europeia, no ano de 2016, aproximadamente 995 mil pessoas adquiriram nacionalidade de algum país do velho continente. Somando todos os pedidos realizados em todos os países da Europa, os brasileiros ficaram em 10º lugar no ranking de requerimentos. Os campeões de naturalização foram Marrocos, Albânia e a Índia. O Brasil se assemelha a outros países, pois também acolhe pessoas. Como os países, cada um legisla para si no que diz respeito à nacionalidade, cada país vai estabelecer regras para que uma pessoa seja considerada brasileiro, para que a Itália vai estabelecer regras para que uma pessoa tenha nacionalidade italiana, o Chile, os Estados Unidos da América, cada país legisla para si. Então, inevitavelmente, nós teremos sim pessoas com dupla nacionalidade, ou até mais, com a polipátria, pessoas com mais de 2 nacionalidades. No entanto, mesmo gozando de direitos do país que o acolheu, há algumas restrições para quem nasceu em solo brasileiro. Em tese, todos nós somos iguais perante a lei, o brasileiro nato, naturalizado e o estrangeiro. A nossa Constituição trabalha com esse parâmetro de igualdade. Porém, a própria Constituição da República Federativa do Brasil diz que determinados cargos são privativos do brasileiro nato, de tal forma que somente o brasileiro nato, que adquiriu nacionalidade por nascimento, pode ser presidente ou vice-presidente da República, pode presidir o Senado, presidir a Câmara dos Deputados, ser ministro do STF. A perda da nacionalidade se tornou assunto polêmico no país com o caso da brasileira Cláudia Sobral. Com a morte do marido, Cláudia veio para o Brasil. Em seguida, os Estados Unidos pediram a extradição dela. O STF entendeu que, ao fazer o juramento à bandeira americana, Cláudia perdeu a nacionalidade brasileira. É com muita tristeza que eu me deparo com essa situação e com muita estranheza ver o STF relativizando direitos humanos fundamentais, porque nacionalidade é direito do indivíduo. Não entendo que o Estado possa arbitrariamente retirar nacionalidade de ninguém em circunstância nenhuma. Nacionalidade originária nunca. Ser brasileiro nato é e tinha que ser uma garantia de direitos.
É um vínculo que não se desfaz pelo fato de adquirir outra nacionalidade. O sentimento de pertencer a uma pátria é algo único e que Marcela coloca em primeiro lugar. É uma cidadania? É, mas é a segunda escolha. A minha primeira escolha é brasileira, eu nasci aqui, amo meu país, amo minha pátria e não trocaria esse país por lugar nenhum, pelo menos por enquanto. E você também pode participar da nossa programação enviando o WhatsApp para o número 99847-2759. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. A você, uma boa tarde e uma ótima semana. A gente está aqui na TV Gazeta, mas também estamos no Facebook e no YouTube. Quer saber mais notícias e informações do norte de Minas? Procure TV Gazeta NM.